Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rodrigo Kitts, falo aqui com vocês em nome da Fundação Guamá. A Fundação Guamá é a instituição responsável pelo projeto Selo Guamá de Gestão da Inovação, que está acontecendo no CIAT, Centro de Inovação Arces Tapajós, realizado em Santarém. Nós estamos nesse momento fazendo um processo de seleção das empresas que vão receber o apoio do governo do estado do Pará, por meio da Sectet, para receberem a capacitação para serem certificadas em gestão da inovação. O selo Guamá é uma metodologia ágil para apoiar a implantação do MGPDI, o modelo de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação. E nós fizemos aqui uma parceria com a instituição que promove o MGPDI para que o processo de seleção de quais empresas vão receber aquele apoio, ele tem como um elemento fundamental no início um curso, uma capacitação, que é a mesma capacitação oferecida no Brasil inteiro, né, chamado curso C1, curso de introdução, seguido de uma prova de introdução, que é a prova P1, que é uma prova conceitual. Então, o desempenho desses participantes nesse curso C1 e na prova P1 é um dos elementos que a gente utiliza para avaliar quais são as empresas que podem prosseguir e receberem a qualificação fornecida pela Fundação Guamá e custeada pelo governo do estado. Então, uma empresa ela pode acessar o selo Guamá de Gestão de Inovação contatando diretamente, né? Dependendo do tipo de empresa, dependendo do porte da empresa. Ela recebe uma consultoria fornecida pelos nossos técnicos especializados, ou ela pode pegar e fazer isso de maneira custeada pelo governo, né? Na forma de um grupo. Então, eu faço a analogia com as excursões. Uma pessoa vai conhecer Paris, tem uma opção de alto custo, é você arcando com todas as despesas, né, fazendo toda a sua programação. Outra é você fazendo na forma de uma excursão, em que a excursão, normalmente os custos são diminuídos, porque você vai ter um roteiro já previamente estabelecido, né? Então, é isso que a gente está oferecendo aqui com esse selo Guamá de Gestão de Inovação, que está sendo implantado aqui com os colegas de Santarém. Tá? Então, vou falar com vocês sobre dois documentos principais. Tá? O primeiro documento aqui não é esse aqui. O primeiro documento que eu quero mostrar para vocês são os slides que foram apresentados pelo nosso colega Renato Machado e que mostram o curso oficial do MGPDI. Né? Então, aqui nós temos um conjunto de slides quem recebeu o curso teve acesso a esse material. Esses slides foram discutidos em sala de aula, numa aula virtual. E basicamente todas as informações que vocês vão precisar para responder a prova estão nesses slides. Né? O outro documento que eu vou mostrar para vocês agora aqui é a prova propriamente dita. A prova é a prova que segue um padrão, que ela é aplicada no Brasil inteiro quando esse curso acontece. É uma prova formada por uma série de questões objetivas, que vão ter de 4 a 5 alternativas para serem marcadas. Então, esse aqui é o formato das questões, onde a gente tem aqui as 5 alternativas, você tem que marcar uma alternativa que está correta. Como vocês vão ver aqui, eu vou passar por algumas dessas questões. O conteúdo dessas questões todo está disponível nos slides, né? Então, chamando a atenção que vocês têm até 2 horas para fazer a prova. Então, a gente pede que as empresas que estão interessadas, que seus representantes, de fato se dediquem durante aquele período da prova para poder procurar as questões. Se eventualmente você não se lembra da resposta correta, consulte os slides para verificar se a sua alternativa está correta, né? Então, eu preparei um conjunto de slides aqui, onde eu reproduzo para vocês as questões e marco a alternativa correta. Vejam a primeira questão da prova. Ela colocava aqui que perguntava sobre a definição de um processo. Então, tem 5 alternativas, de fato são 4, e a última alternativa se todas as alternativas acima estão corretas, tá? Então, processo é a sequência de passos para um dado propósito, é uma organização lógica das pessoas, materiais, energia, equipamento e procedimento dentro de atividades definidas que são executadas para produzir um resultado final específico, uma forma de compartilhar as melhores práticas, e o processo transforma entradas em saídas. Se vocês olharem lá nos slides, o slide 3, né, mas melhor dizendo, o slide 21 aqui do curso,
tem a definição de um processo. Aí vocês vão ver que todas essas definições aqui são apresentadas nesse slide, né? Então, todas as alternativas acima estão aqui, ó. Processo é uma sequência de passos para um dado propósito. Essa primeira definição está aqui dentro. Uma organização lógica das pessoas está aqui dentro. Então, a alternativa correta é todas as alternativas acima. Quais são os tipos de inovação existentes? São 4 tipos principais. Uma delas é estratégica. Veja que as 4 alternativas aqui falam em estratégico. E quais são elas? Então, se a gente vai procurar novamente no slide 24 nos vai apresentar que são o tipo de inovação estratégica, estrutural, processual e cultural, tá? Que corresponde à primeira alternativa. Então, com esses exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês, o meu objetivo é justamente mostrar que essas definições, essa é uma prova conceitual, onde basicamente a gente encontra todas as respostas com uma rápida consulta nos slides. Eu insisto nisso, né? Existe um tempo de até 2 horas para a prova ser realizada. Você pode recuperar até a gravação das aulas nesse tempo. Você pode fazer a consulta a esse material, fazer consulta a outros materiais disponíveis na internet para responder as questões de maneira correta, né? O que é importante é que esses conceitos sejam entendidos, porque eles vão ser necessários quando a gente falar da implementação propriamente dita. Quando a gente começar a discutir a implantação de gestão de inovação na sua empresa, a gente vai identificar lá quais são os tipos de inovação que podem acontecer lá dentro, né? Estratégica é uma coisa que vai envolver um novo produto que vai chegar no mercado. É uma estrutura, vou mexer na estrutura organizacional, vou mexer fazer parcerias, investir em equipamentos para a inovação acontecer. Vai ser o processo que vai ser alterado, né, para que ele possa incorporar a inovação, ou vai ser uma mudança de inovação cultural, né, que eu vou adquirir uma competência por meio de mudança de rota, né, de objetivos e cultura que a empresa vai querer alcançar. Próxima questão aqui, sobre o MGPDI. Se busca uma definição do MGPDI. Ele é um processo, uma metodologia, é uma metodologia de trabalho? Então, novamente, a gente tem um slide aqui, que é o slide 22, que fala: o MGPDI não é um processo e nem uma metodologia, que corresponde exatamente a essa terceira alternativa aqui que é correta. Sobre inovação. Então, o Renato ele comentou com vocês sobre os vários tipos de inovação que existem, né? Então, todas essas afirmativas aqui falam sobre inovação, né? Quando eu consigo trazer alguma coisa nova no mercado. Por que uma universidade tem dificuldade em fazer inovação? Porque ela não consegue, normalmente, entregar um produto novo no mercado, né? Ela tem capacidade de fazer pesquisa, tem capacidade de fazer desenvolvimento, mas pegar esse material, esse produto e comercializar, introduzir de fato no mercado, normalmente é uma competência que as universidades não têm. Quais são os benefícios do modelo MGPDI? Então aqui nós temos uma série de benefícios que também foram discutidos pelo Renato Machado durante a apresentação dele. Características relacionadas à inovação. Então temos aqui: nem toda ideia se transforma em inovação, pois só existe inovação quando há ruptura entre o estado atual e novo. Então, ruptura, né? Eu vou romper entre a coisa que existe antes e a novidade. Será que a inovação só está nesse contexto? Não, tá? Então, essa alternativa aqui, se a gente observar que existem vários tipos de inovação, que a gente já viu aqui, a gente tem os vários impactos de inovação, onde existe o rompimento, que é a inovação do tipo de ruptura, mas nós temos também a inovação do tipo de incremental, tá? Onde eu vou fazer algo que eu já faço de maneira diferente. Aqui, essa pergunta é sobre a estrutura do processo MGPDI. Então, nos nossos cursos oficiais, a gente comenta que o MGPDI tem 11 processos, e esses processos são definidos em 3 perfis, tá? Essa questão aqui busca a alternativa incorreta, tá? Então, essa primeira alternativa está claramente correta, ok? Então, o que vai acontecer nas outras alternativas? Os processos vão sofrer modificação de um perfil para o outro? Não, de fato, eles não mudam, o processo é único, né?
É possível implementar o perfil 2 sem ter implementado os processos do perfil 1? É possível implementar o perfil 1 sem ter implementado os processos do perfil 3? Então a alternativa correta é essa aqui, né? Porque é uma escadinha, né? Perfil 3 exige que tudo do perfil 1 e perfil 2 sejam implementados, tá? O perfil 2, eu preciso, para implementar o perfil 2, eu preciso antes ter implementado o perfil 1, né? Então, essa aqui é a alternativa correta, essa última que está aqui, ó. Conforme essa escadinha, a gente observa, né, que os processos estão aqui do perfil, né, os 11 processos estão distribuídos nessa figura, estão todos eles no perfil 3. A gente observa que a gente está subindo nessa escada e está incorporando novos processos, aperfeiçoando a execução, a implantação de alguns processos já existentes. Pessoal, Rodrigo do Futuro aqui. Depois de uma revisão desse vídeo, identifiquei que cometi um erro na avaliação dessa questão aqui especificamente. O enunciado da questão pede que se marque a questão incorreta, né? A alternativa incorreta. Então, a incorreta é aquela que trata de que é possível implementar o perfil 2 sem ter implementado os processos do perfil 1. É a terceira alternativa que está incorreta, as outras demais estão todas corretas, ok? Voltando para o nosso vídeo. Bem, quanto aos perfis do MGPDI, estão corretas as afirmativas abaixo, com exceto, né, qual é a informação incorreta que está aqui. Então, estão definidos 3 perfis relacionados a iniciativas de PDI, sendo que todas as empresas que já inovam de alguma forma estão no perfil 1. Não, isso está incorreto, tá? O perfil 1 tem um conjunto de características que elas são características que nem toda empresa que implementa corretamente, né? Então, de fato, a inovação ela pode acontecer de qualquer maneira, em qualquer lugar, só que muitas vezes ela acontece de maneira episódica, né? Algumas vezes uma pessoa teve uma ideia nova, incorporou aquela ideia dentro da empresa dele e aí chegou nos resultados de inovação. Porém, o que a gente está falando aqui é num modelo de referência para que essa inovação aconteça de maneira consistente, frequente. Não seja um acidente, não seja aquela inovação acontecendo naquele momento, depois a empresa se torna uma empresa tradicional durante o resto da vida dela. Bem, no contexto de processos e resultados esperados do MGPDI, é correto afirmar que, então nós temos aqui as definições de processo monitorado, processo estabelecido, tá? Então vejam aqui, ó, aqui um slide do curso. O que é um processo estabelecido? Significa que ele foi definido, foi comunicado com as pessoas, foi mantido atualizado e foi implementado de fato, começa a ser seguido, tá? Monitorado, quando eu acompanho o previsto versus o realizado, né? O registro de aspectos relevantes. Vejam aqui, ó, o texto está igualzinho da pergunta com o texto que está no slide, ok? Então, a gente vai, em cima dessa análise aqui, a gente vai poder identificar que a alternativa correta é quando todas essas opções estão corretas, tá? Qual o processo dos 11 do MGPDI tem o propósito de apoiar a busca ampla de possibilidades para encontrar soluções que gerem valor e que sejam possíveis de serem realizadas? É o INO? É o IDE? É o PES? É o OV? Então você pode olhar os slides e olhar lá que o IDE, a gestão de ideias, tem como propósito exatamente esse texto que está sendo colocado na questão, ó. Apoiar a busca, né, lá no slide 43, apoiar a busca ampla de possibilidades para encontrar soluções que gerem valor e que sejam possíveis de serem realizadas, tá? É o início, normalmente, do processo de implantação nosso, do selo Guamá, é justamente o registro dessas ideias, né? Para que elas são ponto de partida e que as pessoas se sintam à vontade de ter e comunicar suas ideias dentro da empresa. Ok, essa é a próxima questão. Qual a alternativa correta? A avaliação tem validade de quanto tempo? Primeira pergunta. Então, existe uma avaliação em MPS, MGPDI, né? E existe acompanhamentos anuais. Quantas vezes esses acompanhamentos anuais são oferecidos pela SoftSul para acompanhar se a empresa continua obtendo aqueles resultados originais, né?
Então a gente vai olhar um slide lá do curso que mostra que o ciclo total ali é de 3 anos, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 3 anos. Então vocês veem que acontece, o ciclo começa quando acontece a avaliação, a empresa fica com esse certificado válido com ela durante 3 anos, tá? E existem 2 acompanhamentos anuais, um depois de 12 meses e o segundo que acontece depois de 24 meses. Então a resposta correta é 3 anos e 2 vezes. Todas as respostas estão corretas sobre o processo INDI, exceto. Então vamos novamente aqui olhar. A gente olha aqui os slides, a gente vê todos os resultados do processo INDI, que é gestão de indicadores. E aí, uma alternativa que está incorreta é essa aqui, ó. Um dos resultados é: os indicadores devem ser avaliados mensalmente. Existe aqui a preocupação em termos avaliação periódica, tá? Dos indicadores de inovação da empresa, ok? Só que o MGPD ele não define qual vai ser a periodicidade. Se vai ser toda semana, né, que seria um exagero, todo mês, uma vez ao ano, uma vez por semestre, a cada trimestre. Então o MGPD ele é um modelo de referência, né? Lá no selo Guamá de Gestão de Inovação, vocês vão observar que dependendo do tipo da empresa, a gente recomenda que essa avaliação ou ela aconteça a todo mês, ou ela aconteça de 3 em 3 meses, tá? Mas normalmente isso depende da escolha da empresa, depende da escolha do implementador. Um dos processos é um hino, né? Então, processo de inovação. Então, se pergunta qual dessas alternativas aqui é correta, né? Então, vamos lá. Uma política para fomentar a inovação na organização é estabelecida. Então, consiste exatamente no resultado do hino 1. Essa alternativa está correta. Ok? As outras alternativas, as ideias são acompanhadas do desenvolvimento ao mercado. Então vocês veem aqui que não constam, não há nenhum desses resultados aqui. Então apenas a alternativa 1 está correta. Sobre o processo PES, que é a gestão da pesquisa e desenvolvimento, né? Qual é a alternativa correta? Então a pergunta aqui é sobre o propósito, né? O propósito do processo. O propósito dele é estruturar o entendimento do contexto da pesquisa, a obtenção e aplicação dos conhecimentos, né? Então vocês veem que esse texto aqui coincide com aquilo que está apresentado lá nos slides, tá, do curso do MGPDI. Tá? Também a gente observa aqui, ok, deixa eu voltando aqui, todas as respostas estão corretas, exceto, né? Então essa está correta, ok? Um dos resultados é as necessidades das partes interessadas são identificadas. Tá? Necessidades das partes interessadas são identificadas. O propósito do processo é, então vejam que existia aqui o propósito do processo é estruturar o entendimento de como a pesquisa será desenvolvida e contratar parceiros para a condução dessa pesquisa. Então isso está errado, tá? Isso não é o propósito do processo. Uma consulta aos slides esclarece esse ponto. Então aqui cabe um comentário, tá, pessoal? Quando a gente fala em pesquisa, normalmente a gente está pensando em alguém numa instituição de pesquisa, num laboratório de química, né? Alguém usando um jaleco lá, fazendo pesquisa dentro de laboratório. Mas isso não necessariamente é o único tipo de pesquisa que pode acontecer. A pesquisa pode acontecer indo no mercado, procurando na internet, né? Procurando alternativas. Então, a ideia da pesquisa é você conseguir levantar informações sobre aquilo que está sendo produzido no mundo naquela sua área de atuação. Qual processo tem o propósito de garantir que as ideias e projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação sejam alinhados e sejam conduzidos conforme a estratégia da organização? É o portfólio? É a governança? É a colaboração? Ou é a gestão de projetos de pesquisa? Então, a gente vai ver aqui portfólio, né? Garantir que as ideias e projetos de PDI sejam alinhados e sejam conduzidos conforme a estratégia da organização. Sobre o processo PRO, é correto afirmar que, aí nós temos normalmente 4 definições aqui. Vocês vejam aqui, olha, o uso de uma metodologia ágil é obrigatório. Então,
Nada é obrigatório assim no MGPDI. Da forma como fazer, o MGPDI não diz como você vai fazer, tá? Então, uma alternativa como essa está claramente errada, ok? Então, a gente vai encontrar aqui objetivos e metas para o projeto de PDI são definidos e monitorados, tá? Então, isso aqui coincide justamente com o resultado PRO 1. Riscos e incertezas são executados somente no processo de gerência de riscos e oportunidades. Então, vocês vão ver que nós temos resultados aqui que estão conectados com riscos, né? Então, a gente vai ter que se preocupar também com riscos em outros lugares, né? Porque o processo de inovação ele é transversal aos demais, né? Então, vocês veem que o próprio PRO2 trata de riscos, além do processo RIS, do processo RS. Sobre o processo de gestão de riscos e oportunidades, a gente vê aqui que é um processo que busca, ele vai ser implantado a partir do perfil 2, né? Então, nós temos que marcar a alternativa correta, né? Então, qual que é a alternativa correta aqui? O RIS é executado somente para projetos de inovação. De fato, ele deve acontecer com todos os projetos da empresa, né? O RIS é executado tanto para projetos de inovação como de pesquisa. Está correta essa afirmativa, tá? O propósito do processo é assegurar que os resultados da PDI sejam protegidos de acordo com a legislação vigente. Qual é esse? É o PRO, é o de propriedade intelectual. Então, isso está bem evidente, né, pessoal? Patentes, registro de software, registro de marcas, registro de propriedade intelectual, são os assuntos associados a esse processo PIM. O porquê de se conduzir uma avaliação? Por que a gente faz uma avaliação no MGPDI? Então, a ideia é que existe um slide específico para isso, dentro do material que o Renato Machado compartilhou com vocês. Existe um slide para isso, em que todas essas alternativas aqui constam, né, da definição lá daquele slide, tá? Bem, encerramos aqui a revisão da prova e o recado final que eu quero passar para vocês é que vocês aproveitem o tempo que está disponível para fazer as questões, né, e de fato consultem o material disponível, tá? Como vocês observaram aqui, todas as questões aqui, as respostas estão nos próprios slides. A gente sabe que é um conteúdo considerável, né? O MGPDI tem bastante conteúdo aqui dentro, mas ao mesmo tempo a gente está buscando empresas, né, que realmente tenham pessoas comprometidas em obter os resultados, né, esperados para que possam atuar dentro das suas empresas como pessoas transformadoras, né? Pessoas responsáveis por entenderem o MGPDI e que consigam, né, entenderem com base naquelas informações, né, que vão ser fornecidas pela nossa equipe e alcancem os resultados que todos nós estamos planejando, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.